porque a gente está falando de doutrinação bíblica, de palavra de Deus. E palavra de Deus, é claro que a gente pode pregar no domingo, na terça, na quinta, aonde Deus nos proporcionar. O importante é que a igreja seja edificada com a mensagem do Senhor. Depois de pregar, eu quero cantar muito, Jefté, tá bom? Nós vamos cantar 2 hinos. Um é aquele, eu falei com a Késia: se eu orar, o céu vai se abrir. E depois nós vamos cantar um hino da harpa cristã, que a gente normalmente sempre canta nas nossas reuniões de oração, em fervente oração. Então por aí você já sabe que a gente vai tratar de um assunto sobre oração. Mas pastor, domingo à noite, sim, eu quero tratar sobre ousadia na oração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, sentado mesmo, e você vai acompanhar o texto. Eu vou ler um texto onde um servo de Deus está orando de forma muito ousada, de maneira que ele fala o que nós normalmente teríamos dificuldade em falar, mas a gente vai fazer avaliações pelo menos sobre 3 servos de Deus que oraram de forma muito ousada. O texto que nós vamos ler é Abacuque, capítulo de número 1. Vou te dar uma ajuda. Abacuque fica depois de Naum, e aí vocês vão achar facinho, né? Abacuque depois de Naum. Naum tem 2 páginas só. Abacuque, capítulo 1. Se quiserem colocar no Data Show, podem colocar. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3, mas quero que vocês prestem muita atenção no versículo de número 2. Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 e 3, e atentem para o versículo de número 2. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. A igreja pode dizer amém? Então vamos tentar ir até umas 8h45, depois nós cantamos esses 2 hinos, tá bom? Bom, meus irmãos, eu gostaria da ajuda de Deus e da sua preciosíssima atenção para que a gente discorra neste capítulo, neste livro, e também em alguns outros textos que nós vamos mencionar. Vamos mencionar pelo menos 3 orações de servos de Deus, de homens com vida piedosa, e que buscaram o Senhor e oraram de forma ousada, e Deus ouviu, e não somente ouviu, mas avaliou a oração de cada um deles, avaliou a fala deles para com Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês que nós vamos falar um desses aqui nós acabamos de ler, que é o profeta Abacuque. O outro que nós vamos falar é sobre Moisés, e o terceiro, o profeta Elias. Se não der tempo de falar os 3, nós falamos um ou falamos 2. De forma que eu gostaria de que você meditasse comigo na noite de hoje sobre o fato da ousadia na oração. A gente orar e orar com muita ousadia. Então eu
Começo compartilhando com vocês esta noite sobre este fato de orar com ousadia, com intrepidez, de maneira que nós sejamos aperfeiçoados na nossa vida de oração. O propósito é de que nós sejamos melhorados quando nós estivermos orando, de maneira que a gente entre com muita ousadia, com muita coragem, com muita intrepidez na presença do Senhor, de tal forma que a gente observe em nós mesmos que as nossas orações, elas não serão frias, nem tampouco monótonas, se é que posso dizer assim, porque há possibilidade de que orações não sejam fervorosas, que não sejam vibrantes, que não sejam com emoções. E é claro que Deus também avalia os nossos sentimentos quando nós estamos orando. Sentimentos, é claro que falamos verdadeiros, sinceros, sentimentos que demonstramos a Deus que de fato não estamos falando com Ele só da boca para fora, falamos de todo o nosso coração. É por isso que o Evangelho, antes de Deus nos avaliar no nosso exterior, Deus sempre nos avaliará primeiro no nosso interior. Muitas vezes vocês vão encontrar expressões da Bíblia, Deus avaliando os seus filhos, avaliando os seus servos, quando Ele vai prescrutar, Ele vai sondar o interior. Por exemplo, o salmista cantando ao Senhor, o Salmo de número 139, o salmista disse: o Senhor me conhece no íntimo, sem que haja palavras, o Senhor tudo conhece. No primeiro momento parece que é tão tremendo a gente avaliar isto, parece que a gente não precisa nem orar, porque Deus já está nos avaliando no íntimo, no interior. Mas a verdade é que a expressão dos nossos lábios, eles precisam condizer com aquilo que está no íntimo, nas nossas entranhas, de maneira que quando a gente entra na presença de Deus, a gente precisa entrar de forma ousada, com intrepidez, da mesma maneira que a gente tem um prazer de falar com a pessoa que a gente ama. A gente tem o prazer de se comunicar com aquele que é querido, que a gente passa horas, a gente passa muito tempo dialogando, conversando. E se me permita aqui, aos moços e às donzelas, normalmente quando se apaixonam, querem ter horas conversando com o amado ou com a amada. Nunca se cansam. A moça quer ouvir a voz do rapaz, o rapaz quer ouvir a voz da moça, e batem altos papos, passam horas conversando. Espero que depois do casamento, no casamento também continue assim, tendo momentos de duração, de conversa, de diálogo, porque há determinadas coisas, não é este o assunto, depois que casa, já não se dialoga, já não conversa, já não tem mais prazer de poder fazer a comunicação, aquilo que era querido, de querer ouvir a bela voz da moça, ou a bela voz do rapaz, parece que já não é uma realidade. Com Deus, irmãos, eu estou tentando exemplificar, chegar bem perto do que era um sentimento de amor, de comunicação com o nosso Deus. E se vocês não tomarem isto como orgulho,
mas penso, isto é o que permeia o meu coração, eu tenho vivido experiências tremendas na vida de oração. Eu conheço um Deus que ouve as nossas orações, que ouve a minha oração. O salmista, ele disse: ó tu que ouve as orações. Eu sei que Deus me ouve. Eu tenho sido respondido por Deus em oração. Eu tenho vivido experiências de Deus responder instantaneamente. Também tenho vivido experiências de Deus responder com a minha perseverança, insistindo, batendo na porta, buscando, e tempos depois a vitória chegou. Tempos depois eu me alegrei no Senhor. Há outros que eu venho orando e venho pedindo a Deus, e Deus ainda não respondeu, e volto a afirmar a palavra ainda, porque Ele responderá, porque eu sei que Ele fará. E eu quero te encorajar aqui nesta noite: Deus está ouvindo a sua oração. Deus está atento à sua oração. Mas a palavra para se falar com a igreja do Senhor nesta noite, eu vou frisar esta palavra aqui, é ousadia na oração. Seja ousado para orar, intrépido, corajoso. É importante que você tenha ousadia para orar. E no nosso dicionário Aurélio, ousadia tem a ver com coragem, tem a ver com valentia. Se você pegar a interpretação do nosso Aurélio dicionário, oração com ousadia, oração com coragem. Só que eu preciso ir muito além da interpretação do nosso dicionário Aurélio, porque o conceito bíblico que a gente tem para ousadia, ela tem muito mais a ver, muito mais além do que coragem. Ela vem de uma raiz grega que é parrésia. E parrésia do grego, essa raiz que vem de parrésia, é falar tudo o que eu quero, é dizer tudo. Então logo subentende-se que a oração, eu posso, e eu vou explicar isto, eu posso dizer tudo o que eu quero. Orar com ousadia é dizer para Deus tudo o que eu quero falar para Ele. Isto é entrar na presença de Deus com intrepidez. Isso é entrar na presença de Deus com coragem. Porém, eu preciso também dizer a você, o dizer tudo, a raiz da palavra parrésia, ela vem da fala daquele que diz com sinceridade. Então não é você dizer tudo o que você pensa e você vai ofender a Deus em falas de oração. Você vai falar com sinceridade, vai falar com franqueza, mas você vai falar em santidade. Você vai falar com temor e tremor, porque você não está diante de homem, você está diante de um Deus santo que está avaliando tudo o que você quer dizer para Ele. Agora pense comigo, meus irmãos, se eu posso dizer tudo para Deus de forma franca, de forma sincera, e eu entro na presença de Deus para dizer a Ele de forma honesta, franca e sincera, contando tudo para Ele, ora irmãos, a gente vai se lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem. Parrésia, falar com honestidade, falar com sinceridade, e tudo que vocês falarem,
vos será feito, diz a palavra de Deus. Então logo eu entendo que o que eu quero dizer para Deus, Deus está no céu me ouvindo. E tudo que eu quero falar para Deus, Deus está avaliando o que eu estou dizendo. E quando Deus avalia o que eu digo para Ele, Ele é poderoso para mandar resposta e a vitória chegar para mim e chegar para você. É porque será que muita gente, ele não insiste na vida de oração? É porque ele não conheceu o que é ousadia na oração, o que é orar com intrepidez. E eu quero conclamar a igreja do Senhor aqui em Nova Carapina: entremos com ousadia, com intrepidez na presença do Senhor. Entremos na presença de Deus em oração, de maneira que a gente pode dizer tudo para Ele. Diga tudo o que está se passando e diga nos seus mínimos detalhes, porque falar com Deus é um diálogo para dizer a Ele nos seus mínimos detalhes. Você contar para Ele todo o sentimento que está na sua alma, todos os desejos que passam no seu coração. E se você fala de forma sincera, honesta, Deus está no céu pronto para te atender. E eu quero nesta noite, irmãos, eu quero rogar a Deus nesta noite, de que todas as nossas orações sejam respondidas por Deus, e Deus conceda vitória para o seu ministério, para a sua casa, para a sua vida e para os seus projetos. Porque nesta noite a gente vai tentar dizer tudo para Ele o que a gente quer. Você pode botar assim a sua mão para o céu e você assim glorificar a Deus, que você pode dizer tudo para Ele. A gente teve gente aqui, irmãos, que orou a Deus e Deus deu filho. Tem gente que orou aqui e Deus curou a sua enfermidade. Tem gente que orou aqui e Deus cumpriu promessas. Tem gente que falou tudo para Deus e Deus surpreendeu ele lá na empresa, na casa dele. Por quê? Porque tudo que a gente pedir a Deus, Deus concede. E eu quero que você deixe assim a mão para o céu, porque esta noite é noite de respostas, aonde Deus está aqui para responder as nossas orações e nos dar vitória. Segure a vitória aí na sua mão, porque Deus está aqui para te responder. Agora me permita dizer para vocês: orar, irmãos, é algo bem simples. Orar é bem simples. Só que ao mesmo tempo que orar é bem simples, orar também é bem complexo. Pastor, é simples ou é complexo? É simples e complexo. Porque na simplicidade a gente percebe que não tem máscara. Você entra na presença de Deus a hora que você quiser. Você não precisa marcar audiência. Você não precisa de impostar a sua voz para falar com Deus. Você não precisa de enfeite para falar com Deus. No seu vernáculo, no seu português, você fala conforme a sua formação, conforme a sua cultura. E Deus lhe entende na forma que você fala. Não precisa ter rodeios. Não precisa de que você mascare para orar. E olha que diz um provérbio de Salomão, quando ele diz que quando alguém ora e a sua oração ela é hipócrita, até a oração do hipócrita é abominável ao Senhor. Então não pode ter hipocrisia para falar com Deus. Não pode ser uma coisa aqui nos lábios e outra coisa no coração. Orar é falar do que está no íntimo, do que está nas entranhas. Procurar conhecer a vontade de Deus, procurar expor para Deus de forma honesta e verdadeira. Dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, eu lhe agradeço,
e eu quero compartilhar as minhas dores, as minhas mazelas, e você vai dizendo para Deus o que se passa com você, o que você quer, o que você gostaria, os objetivos, os alvos. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, quando Ele disse: quando orares, orareis assim. E Ele dá um modelo de como deva ser a vida de oração. E eu estou falando para uma igreja que ora, que Deus responde, para uma igreja que sabe que Deus é poderoso para responder às nossas orações. Mais uma vez eu vou pedir a sua paciência. Quem já foi respondido por Deus, levante assim a sua mão. Olha que maravilha, a igreja toda que está aqui, Deus já falou a seu respeito no céu para os anjos, dizendo: leva a vitória para o meu filho, leva a vitória para minha filha. Eu sinto nesta noite, irmãos, de que Deus do céu, Ele continua dizendo lá da sua morada, Ele está enviando os seus anjos para responder a sua oração. E eu acredito nisso piamente, porque eu prego o poder da palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando, Deus está nesta noite reservando vitórias por causa da sua oração. Porque Deus faz estas coisas, meus irmãos. Deus é poderoso. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que orar é uma coisa muito simples, é também muito complexo. Por que, pastor, é complexo? Eu disse para vocês que Deus não ouve hipócritas, Deus não ouve pecadores. Os pecados fazem separação entre aquele que ora e Deus. Olha o texto do profeta Isaías, quando Deus está falando pela boca do profeta no capítulo de número 59, quando ele diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Deus não ouve pecadores, irmãos. Deus ouve o justo, Deus ouve o santo. Mas aquele que se fizer temente, Deus escuta a oração, como era o caso do Cornélio. Deus ouviu as orações de Cornélio. Deus é poderoso para ouvir alguém que no momento do temor buscar a Ele, falar com Ele. Deus está pronto para responder a oração e atender a petição. De formas que eu diria para vocês desta noite, a gente só tem uma saída, irmãos: orar. Não se preocupe se orar é complexo, se orar é simples, mas o nosso dever é orar. Orar. Continue orando, continue falando com Deus, continue buscando ao Senhor, porque respostas chegarão. Estou falando no nome do Senhor nesta noite. Eu estou com um grupo de obreiros aqui à minha retaguarda, que certamente sabem de que Deus ouve as orações deles. Mas um conselho da parte de Deus para os companheiros de ministério: nunca fujamos da oração, nunca saiamos do altar da oração. Obreiro tem que ter altar de oração. Obreiro precisa possuir o lugar da oração. A gente precisa ter um ponto de encontro, um lugar de oração, e de maneira que a gente entre na presença de Deus de forma ousada. Reserve tempo para orar, reserve tempo para falar com Deus. Subtraia o tempo do celular, o tempo da internet, e adicione mais oração na sua vida. Coloque mais o teu joelho no chão, coloque mais vida de devoção em oração, porque quando a gente orar, irmãos, a Bíblia diz: e o meu povo que se chama pelo meu nome se converter e se arrepender
dos seus maus caminhos e orar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Irmãos, que coisa tremenda! Do céu, o Senhor ouvindo a nossa oração. Eu estou certo aqui nesta noite, irmão. Eu estou com a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Deus está aqui ouvindo a nossa oração. Deus está aqui dizendo: eu vou responder a oração desta igreja. Eu vou responder a oração do ministério. Eu vou responder a oração da juventude. Eu vou responder a oração de moças. Vou responder a oração de santas mulheres. A gente precisa ter o tempo da oração. Me permita dizer aqui, qual é o seu tempo da oração? Diga para Deus agora, qual é o tempo que você tem passado na internet? E qual é o tempo da oração que você está? Qual é o tempo que você tem reservado para diálogo? Qual é o tempo que você passa orando na igreja? Qual é o tempo que você está nos trabalhos de oração da igreja? Qual é o tempo que você reserva semanalmente para você buscar ao Senhor? Você pode responder isso para Deus, porque o que eu não vejo como pastor, o Senhor vê. A grandeza da vida cristã, irmãos, é tão grande que pastor não precisa te acompanhar 24 horas. Há o Espírito Santo que te acompanha e vai comunicando para você: meu filho, você precisa me buscar. Meu filho, você precisa orar. Meu filho, você precisa se prostrar. Você não precisa sempre um pastor estar dentro da sua casa para falar isso para você. A voz do Espírito ecoa aqui e ele diz a seu ouvido: meu filho, vem para a minha presença. Meu filho, vem orar. Meu filho, vem falar comigo. Meu filho, entra na minha presença com ousadia. E aqui eu quero dizer algumas coisas para vocês, irmãos, com relação a orar com ousadia. Eu disse para vocês que orar é de forma simples, mas é também de forma complexa. Me permita começar pelo profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque aqui, ele está em um grande drama, em um grande dilema. Ele está percebendo que a maldade está imperando, que vai do mais humilde dos adoradores de Jeová ao mais elevado da elite sacerdotal. Homens que deveriam ter comprometimento com Deus, e ele vai expor para Deus o sentimento dele. É o drama do profeta. Por isso que o texto começa: o peso que viu o profeta Abacuque, porque ele começa em um momento dizendo para Deus, e ele expõe para Deus o que talvez nós teríamos muita dificuldade de dizer para Deus, porque a gente entende que algumas coisas ofendem a santidade. Mas aqui tem alguém que está orando ao Senhor conforme a raiz da palavra grega que eu disse, que é parrésia, falando tudo para Deus, expondo o sentimento para Deus. E ele começa no versículo de número 2. Me permita dizer essa expressão, irmãos, de forma muito chique. Ele expõe para Deus, irmãos, de forma maravilhosa. Parece ser grosseiro, mas é o sentimento da alma do profeta Abacuque. O versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Traduzindo isto aqui em miúdos, sabe o que ele está dizendo? O senhor está surdo? O senhor não escuta não? Como é que eu falo sozinho? Como é que eu falo e o senhor não me dá resposta? Como é que eu estou se comunicando com o senhor e o senhor está em silêncio? Isto é um drama, isto é um dilema. E quem já não viveu um momento desse como o profeta Abacuque, sentindo que as suas orações não estão sendo respondidas, sentindo que parece que o céu está de bronze, parece
que tudo está indo de mal a pior, e você ora, e você clama, e você busca, e não tem resposta nenhuma. Você não ouve diretrizes, você não ouve falas de Deus, porque o privilégio da vida cristã, irmãos, é esse: a gente ora e a gente ouve Deus falar aqui aos nossos ouvidos. A gente ora, irmãos, e entende Deus falando aos nossos ouvidos. A gente entende Deus falando por boca de outros. A gente entende em diálogos que estamos com alguém, e Deus usa a boca de alguém para falar conosco, e são respostas da parte de Deus. Mas aqui não, irmãos. Aqui é silêncio. Aqui é alguém clamando e dizendo: até quando? Já passou janeiro e tudo permanece a mesma coisa. Entra ano e sai ano e tudo é a mesma coisa. Até quando, Senhor? Eu vou te pedir mais uma vez a paciência. Quem já orou assim, dizendo: até quando, Senhor? Bota a mão para o céu assim, que disse para Deus assim: Deus, até quando? Até quando, Senhor? A gente diz isso, né? Isso é entrar com ousadia. Agora ouça isso, por favor. Ele está perguntando para Deus: até quando? Eu vou clamar e o Senhor não me escuta. Eu vou gritar violência e o Senhor não salva, o Senhor não resolve. Está tudo a mesma coisa. Eu quero contar aqui uma experiência para vocês, irmãos, que isso mexeu comigo. E eu preciso tratar isso com muito jeito, porque caso não dê tempo, a gente trata isso numa outra oportunidade. Mas eu me encanto tanto, irmãos, com a vida de oração. Eu acho tão tremendo a gente falar com Deus. Eu acho um privilégio tão grande a gente falar com o Senhor, que a minha alma, irmão, salta de prazer. Não me entenda de forma orgulhosa. Eu tenho tentado descobrir, eu não repetir o que eu já falei com Deus em um momento de oração. Eu venho tentando buscar um diálogo que eu fale com Deus. Eu não estou dizendo de pedir muitas coisas, eu estou dizendo de conversa com Deus, aonde eu peço e eu exponho para Ele o porquê eu estou pedindo, e eu explique para Ele porquê que eu estou querendo, que eu diga para Ele porquê eu preciso daquilo. E eu vou falando com Ele, e à medida que eu vou falando com Deus, eu sinto às vezes, irmãos, a voz dEle falando aqui aos meus ouvidos, e a minha alma se alegrando, porque enquanto eu vou falando, porque a oração não é apenas um monólogo, onde só uma pessoa fala. Oração é um diálogo, onde você fala com Deus, e Deus fala com você. Que privilégio bendito! Imagine você orar, presbítero Júlio César, e Deus ouvir a sua oração quando você ora para pedir cura, e a pessoa é curada do câncer. Imagine você orar e pedir para que Deus solucione um problema que parece ser insolúvel, e de repente as coisas se transformam, as coisas se mudam. Ah, irmão, se a gente orar, ah, irmão, se a gente entrar na presença de Deus, ah, se a gente fosse melhor na oração. Por isso, as respostas de frieza de vida de oração são respostas de uma vida cristã anêmica, de uma vida cristã vazia. Entra para o teu quarto para orar, entra na presença de Deus para conversar com Ele. E me permita contar aqui essa experiência para você. Eu vi o pastor Gesiel Gomes orando, e o pastor Gesiel Gomes, nesse dia, ele ia começar a sua pregação nos Gideões, e quando ele ia pregar, ele começa a orar, e na oração ele diz assim: Senhor, Tu sabes que eu sempre falo a verdade contigo. Aquilo é como se fosse algo entrando na minha alma,
Eu venho orando ao Senhor, eu falei: Deus, me conceda essas coisas, eu sei que isso é meu dever. Mas muitas vezes, pelo nosso coração ser enganoso, a gente tende a falar uma coisa nos lábios, mas o coração ser outro. E eu aprendi com a oração do pastor Gesiel. Eu falei: Senhor, me ajuda eu falar a verdade para o Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer. E de repente, tempos depois, eu ouço uma experiência gloriosa de uma serva de Deus. O nome dela se chama Cláudia, vocês conhecem, da dupla Canção e Louvor. E quando ela foi contar o testemunho, antes dela cantar aquele famoso hino que ela sempre canta, e a gente vai cantar ele daqui a pouco também. E quando ela começa a expor, dizendo para Deus algo, e eu estou falando para pessoas crentes, que sabe que entrar na presença de Deus com ousadia é poder dizer tudo para Deus, e Deus sabe avaliar quem está dizendo de forma sincera. E ela disse: Senhor, eu estou prestes para casar, e as coisas não estão acontecendo da maneira que eu sempre ouvi do Senhor, dizendo que o Senhor resolveria essas coisas do casamento para mim, e as coisas estão tornando cada vez mais difíceis, e quanto mais se aproximava do casamento, mais difícil ficava, de maneira que ela pensou que seria insolúvel. E aí ela orou ao Senhor. Olha que coisa gloriosa quando a gente ora com sinceridade. E ela disse: eu vou orar ao Senhor e eu vou expor para o Senhor o sentimento do meu coração. E ela disse a seguinte fala para a igreja daquele dia que ela estava contando o testemunho. Ela disse: Senhor, eu estou muito triste com o Senhor. Eu tomei um susto. Está triste com Jesus? A gente fica triste com o pastor, né? Com fulano, com Beltrano. Acontece da gente ficar triste, porque normalmente a gente nunca quer dizer que está triste com Jesus. E ela disse: Senhor, eu estou abrindo meu coração, estou triste com o Senhor. Eu estou triste. E ela repetiu essa palavra: triste com o Senhor. E aí de repente, quando ela está orando, irmãos, ela estava atravessando a rua. Eu não esqueço isso. Diz ela que o hino caiu na mente dela. O hino veio na mente dela. E eu queria pedir você para se colocar em pé, a gente começar a cantar ele aqui. Vamos cantar 3 hinos, tá? Vem cá, por favor. Vocês vão ver como é que Deus respondeu essa irmã, como é que a letra do hino chegou para ela. A gente vai cantar ao Senhor. E depois da gente cantar aqui, irmãos, eu quero te chamar aqui à frente, para você falar tudo para o Senhor. Parrécia, você falar com sinceridade, com honestidade, você contar para o Senhor, você dizer para Deus o que está passando, o que você quer, porque Deus nesta noite tem resposta para dar à medida da sua ousadia na oração. Responda para mim antes da gente cantar. Tem crentes ousados aqui nesta noite? Não tá não. Tem crentes ousados aqui nesta noite em oração? Digam amém. Então, ouça o primeiro hino. Como é que essa irmã começou a cantar? Vamos lá, vamos cantar. Depois nós vamos para o segundo, o hino da harpa, e depois nós vamos cantar o terceiro. Vamos cantar 3 hinos aqui, irmão. E Jesus vai fazer coisas tremendas neste lugar. Eu estou com a autoridade de Deus para te dizer: tem resposta à medida da sua ousadia. Tem resposta à medida da sua sinceridade e à medida da sua franqueza. Vamos lá. É isso mesmo. Isso aí. Quando todos os meus medos era isso que ela estava já vivendo. não cabem mais em